Bem-vindos ao canal do Papai Dev, pessoal. Eu sou o Kelvin, também conhecido como Kelvão, e hoje vamos entender a diferença entre um HTML e um JSX, utilizado no React, beleza? Roda a vinheta. Tá codando aí, velho? Tá codificando? Aí, ó. Tá, vamos codar. Então tá, pessoal, vamos ver então como funciona o JSX nesse vídeo, mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram, @papai.dev, para não perder nenhuma novidade, beleza? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Beleza, pessoal, então vamos entender aqui a diferença entre um HTML e um JSX e como converter de um para o outro, certo? Vamos fazer uma coisa, um formuláriozinho aqui de login, tá? Nome e senha. E vamos converter ele para o JSX. Temos uma div, né, um elemento principal, um header, um formulário com 2 campos, 2 labels, certo? E vamos converter isso ali para dentro do nosso JSX, tá? Então, o que vamos fazer? Vamos cortar isso aqui, criar uma div com ID app, fechar a div. E aqui no nosso JSX, nosso React, na verdade, nosso arquivo JavaScript, que está fazendo a criação do React, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma const chamada app, uma variável const, igual uma arrow function, ela vai fazer um return do que? Fazer um return do nosso HTML, né? No caso, JSX. E como que funciona, tá? Para isso aqui aparecer ali na tela, a gente tem que fazer o seguinte, tem que utilizar do React DOM. O React DOM, a gente usa o React DOM.render, que é o que vai utilizar fazer a renderização do nosso componente. Isso aqui a gente criou um component functional, um function component, né? Uma função, né, componente estilo função e não class no React. Então queremos renderizar o app, né? Como definimos, criar um componente, conseguimos consumir ele como um componente. E o document.getElement by ID. E o que passamos aqui? O ID de onde nós queremos colocar a informação, tá? Então, por exemplo, aqui mostra aqui, ó, tá tudo feito, mas por que não está aparecendo ali no nosso código, né? Como é que não está aparecendo o nosso HTML aqui, no caso nosso JSX dentro da div? Por quê? Porque o JSX tem algumas questões que não são totalmente diferentes, igual ao HTML. Por exemplo, o class e o for são palavras reservadas do JavaScript. O class é uma classe e o for é um loop, certo? Então nós temos que converter aqui o class para class name, certo? O for nós vamos usar de HTML for, e não para o JSX saber que o class name na verdade é uma classe CSS e o HTML for ele vai fazer um for, ou seja, quando clicarmos no label ele vai focar no input com o ID da mesma informação, que seria esse aqui. Aí não está renderizando. Por quê? Mais uma questão. Quando definimos um style, certo? No React, aqui no JSX, ele não funciona diretamente assim. Nós temos que passar um objeto, uma notação de objeto. Então, como nós vamos fazer isso? Vamos criar aqui um const style form. Vamos fazer ele como um objeto e vamos recortar essa informação aqui, certo? Vamos colar aqui dentro. Temos que fazer aqui com essa configuração aqui. Isso aqui tem que ser um texto, certo? E aqui nós vamos passar este objeto como a informação de configuração do estilo. Então, vamos fazer assim. E a mesma coisa vamos fazer embaixo. E, bem, o que vai acontecer agora? Magicamente apareceu, porque agora o nosso JSX está
no padrão que ele precisa com as diferenças de HTML para JSX, ou seja, principalmente o class name e o for. Quando é um estilo, a gente tem que criar um objeto, né? Então, e sempre, por exemplo, background traz color. Então, é o background com o C maiúsculo color, tá? Então, por exemplo, se fosse criar por exemplo, font family, seria font family, certo? Sempre nesse padrão. E podemos, por exemplo, também fazer referência a variáveis e funções, né? Que usando uma variável, podemos fazer aqui uma função. Então, por exemplo, vamos botar aqui, em vez de ser o login, vamos botar um getLoginText, certo? E esse getLoginText não está aparecendo, está dando erro, porque não existe informação, tá me dizendo aqui, ó. Essa função não foi definida, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui em cima uma const get login text. Isso aqui vai ser um function que vai dar um return num texto chamado texto de login. E agora nós temos um texto de login, certo? Então essas são as principais diferenças de HTML para o JSX. Sabendo isso, quando você pegar um HTML, por exemplo, vamos transformar nosso site em componentes, é esse padrão que essas questões têm que ser alteradas. E, por exemplo, em vez de utilizar o JSX, que facilita muito a nossa vida, que é muito mais próximo do HTML para nós desenvolvedores web, também poderíamos utilizar a forma de React Create Component. Então, para cada componente, uma div, eu passaria uma div, o estilo, certo? Aqui, div, estilo, a informação dentro, e iríamos utilizando, né? Ou seja, dentro do div eu teria esse HTML, dentro desse div também teria o HTML for, o form, dentro do form, então eu teria o label, e né, não fica muito legal, fica mais difícil de escrever, muito mais linha. Em vez disso, a gente utiliza o JSX, certo? Que é o padrão que acredito que foi uma convenção, né, de utilizar o JSX, que é muito mais entendível do que utilizar o Create React Component, certo? E essas são as principais diferenças. Tenho certeza que vai ajudar vocês aí nas suas carreiras como desenvolvedores React.